Aleluia! Pode clicar aqui. Aleluia, aleluia e aleluia. Aleluia, meu pastor, aleluia e aleluia e aleluia. Ai, que bom que você está acompanhado aí da sua digníssima. Pois é, tá aqui aparecendo um pouquinho, depois mais pro final, se tiver um privilégio, já tá aqui para compartilhar conosco, mas vamos tocar aqui. Amém. Não, Com muita alegria, pastor. Antes de mais nada, olha o que eu trouxe aqui para nós hoje, ó. Uau! Olha só. É o café da tarde. É o café da tarde. Já que é dracma, já que é a hora nona, 15 horas, olha aqui, gente, o que eu recebi aqui do casal, pastora Viviane e pastor João, ó. Mineiro, coisa de mineiro, olha. Olha aqui, que coisa linda. E não queima a boca. Dá o detalhe, dá o detalhe. Detalhe. Isso aí, gente, esse casal valor saiu... sentimental, pastor. Os valores sentimentais, eles são importantes. Eu sei que essa aí não substitui a que tem o valor sentimental. Mas essa aí é de porcelana. É porque é o seguinte, deixa eu contar para os irmãos aqui a história dessa xícara aqui. É porque aqui eu estou no meu gabinete e eu tenho ali umas xícaras que a gente, tempo antigo, né, pastor João? Chama de ágate, esmaltada. Só que aquela lá, essas que eu tenho aqui, quando você põe o café, é daquela de queimar a boca. E aí a pastora Viviane veio aqui um dia no meu gabinete com o pastor João e eu ofereci café a eles e ela queimou a boca. Não, pastor, que... E aí ela falou, pastor, então para não queimar a boca mais dos irmãos que vão te visitar aí, vão aconselhar com você, eu vou te dar uma que é igualzinha que você tem, só que é de porcelana e não queima a boca. Fica a dica da pastora Viviane, que também é personal organizer, para você receber as pessoas dentro da sua casa. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos à hora nona. Esse aqui é a hora nona, que é às 15 horas, né? Que durante o jejum vai ser um canal de entrevistas com gente de Deus, como vocês, gente que tem uma mensagem, tem um conteúdo para edificação, e esse é o nosso propósito. Sejam muito bem-vindos, pastor João e pastora Viviane. Nós queremos ter uma palavra de oração antes de compartilhar aqui essa live, porque nosso conteúdo aqui é um conteúdo cristão e ministerial. Nosso objetivo aqui hoje, nesse primeiro dia, de um jejum glorioso, que é para outra margem, nós vamos passar aqui para outra margem, meus irmãos, de 30 anos de ministério pastoral. Presta atenção. Está vendo aí, ó? Esse casal bonito aí, ó, novinho, mas é rodado. Tem 30 anos de ministério pastoral. Então tem que respeitar. Você que é pastor, que me segue aqui no Instagram, né, ou pastora, ou alguém que tem um ministério, nós estamos aqui para edificar a sua vida e para fornecer para os irmãos um conteúdo de fortalecimento de fé. Então eu quero orar para que esse casal, eles é que são convidados, então eles é que falam mais, eu só faço perguntas, e eles possam abençoar as nossas vidas com experiências ministeriais, experiências também familiares e experiências financeiras para fortalecer sua fé. Talvez hoje você está no primeiro dia do jejum e está assim, eu não vou conseguir, eu não vou passar para outra margem deste casamento, eu não vou passar para outra margem do ministério, eu quero mesmo é desistir. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Não desiste agora, não. Vem conosco 21 dias e você vai chegar até a outra margem em nome de Jesus. Amém. Pastores, vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, ao vivo. Senhor, e aqueles que ouvirão esta mensagem, que ficará gravada em seus corações e também na sua experiência ministerial. Te agradecemos pela vida do pastor João, da pastora Viviane, da sua família, e oramos, Senhor,
Pai, para que eles, através da sua experiência, da sua vivência, do seu testemunho, levem muitos para outra margem ministerial, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Queridos Tá bom, pastor. pastores. Eu volto. Ah, você volta? Você vai passar o café para nós? Vou passar o café. Como faz para beber aqui virtual do outro lado? Ok. Pode deixar. Ó, meu querido pastor João, obrigado pelo seu aceite, sua participação. Eu gostaria que o irmão, né, se apresentasse e fizesse as suas considerações aí iniciais, mostrando aí para os irmãos essas 3 etapas de 10 anos de ministério que você tem servido ao Senhor. Fique à vontade. Meu pastor, muito obrigado, né? Eu me sinto muito honrado de fazer parte da equipe ministerial do Senhor desses últimos 10 anos. E para mim é um privilégio muito grande poder estar com o Senhor, participar dessa live, e ela sendo compartilhada aos lugares, eu creio, mais longínquos, e teremos muitos frutos dela. Antes de responder essas 3 perguntas, se o senhor me permitir rapidamente, ontem eu até citei que eu resisti o senhor durante uns 4 anos para escrever livros. Quebrar aqui um pouco o gelo e mostrar isso. Tem aquele texto, rapidamente, que nós conhecemos, de Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo 12. Lá fala assim: ademais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar em enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Então, esse versículo eu usei ele de forma errada durante muitos anos na minha vida. E vendo o senhor como autor e escritor de vários livros, né, da palavra, e palavras inspiradas, livros inspirados, a pastora Janaína, recebendo essa unção herdada do nosso pastor Luiz, pastora Márcia, eu acabei resistindo o senhor muito tempo por compreender isso errado. E o senhor falou: não, você não deve pensar dessa forma, ver dessa forma. Você precisa deixar Deus te usar os seus dons. Um livro é como uma criança que nasce. Todos os seres humanos são iguais, mas nenhum é igual ao outro. Assim também é um livro. Então, cada livro tem sua particularidade e Deus vai te usar muito. Então, depois que o senhor foi ministrando na minha vida, eu deixo aqui como testemunho, eu sou grato a Deus também por isso, aconteceu. Nasceu o primeiro que saiu velho e entrou novo, que foi uma vida prática ministerial, né, nesses últimos anos. E agora, por último, a outra margem. Então, eu queria só abordar isso aqui para louvar o Senhor e agradecer a Deus por mais essa inspiração. Quando eu falo que a outra margem dela o Senhor faz parte, que nesses últimos 10 anos foram muitas as edificações. Eu fui muito edificado de várias formas pela vida do Senhor. Me sinto honrado. Muito obrigado. Amém. Falando aqui desses 3 pilares, né, que eu vejo assim, na questão do ministério, eu entendo claramente que o ministério ele é a grande pérola da vida. Em que sentido? Eu entendo que todas as demais profissões, elas têm a sua importância, têm o seu sentido e têm o seu valor que é agregado. Mas nenhuma delas há de se comparar com o ministério da palavra. Por isso que ela é a grande pérola da vida. Porque é algo que é para a eternidade. Amém. É aquilo que Jesus ele veio e fez. E eu trago isso no meu coração, sim. Tanto é que, para a glória do Senhor, a prova que eu consegui, Deus fez com que eu conseguisse perseverar nesses 30 anos até aqui. Por entender de fato isso. Eu entendi lá atrás. E o ministério, ele é a grande pérola nesta vida. A Bíblia fala, né, aos Romanos, no capítulo 11, 29, que os dons e o chamamento do Senhor são irrevogáveis. Então, e eu creio no chamado de Deus para todos, que é a forma que nós cremos, né? Porque no tocante todos podem ser participantes da obra redentora, da obra salvadora, é o que nós fazemos, é o que recebemos, é o que o ministério ensina, é o que eu tenho aprendido nesses últimos 10 anos,
que nós devemos e temos como trilhar através do caminho do vencedor, que é simplesmente de uma forma objetiva, ou seja, cada crente é um sacerdote. Então, cada crente é um sacerdote traduz literalmente a grande pérola nessa vida. Sem querer, é um estímulo à prática da vicissitude da palavra de Deus. Então, cada crente é um ministro, ou seja, olha que coisa mais gloriosa. Cada membro faz parte do corpo. Então, nós podemos exercitar ministerialmente. Ainda que a esse chamado geral, que é para todos, mas ao chamado específico. Que dentro do chamado geral, tem ali, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 11, e é o chamado, nós entendemos que ele mesmo, o Senhor, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, dentro do chamado geral, é específico. E aí tem a variação. Mas, vou entrar agora, deixar um espaço para o senhor fazer comentários, mas quero abordar, então, como o senhor disse, respondendo a pergunta desses 30 anos, 10 anos em cada ministério. Mas depois eu falar o senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de chamado específico. Você Sim. não nasceu numa família evangélica, né? Sua família era católica. Nasci. Família evangélica? Sim. Eu sou a terceira geração que nasce no evangelho. Meus avós eram crentes, meus pais eram crentes, meus pais nasceram no evangelho. E eu nasci no evangelho. E como que foi o seu chamado específico? Essa live é uma live ministerial. Então, há muitas pessoas que eu encontro que elas acham que um chamado pastoral tem que ser um chamado assim, místico. Ele teve, como Paulo, né, uma visão onde o próprio Senhor aparecia para ele chamando. É uma possibilidade. Mas há também pessoas que eu conheci que elas sentiram no coração o desejo de fazer um seminário, de estudar a palavra. E à medida que foram crescendo, tiveram essa convicção do chamado. Qual que foi o seu caso? Pastor, no meu caso, eu entendo perfeitamente como o senhor coloca, e é assim mesmo. Muitos são desenvolvidos. À medida que vai tomando gosto, vai percebendo, Deus chama dessa forma. Eu creio. No meu caso, ele foi mais específico. Para o senhor ter ideia, eu estava no meu local de trabalho, aqui em Belo Horizonte, e um colega de trabalho, hoje já é falecido, ele começava a falar para mim, na horário do almoço, da palavra, não trocar algumas experiências. E eu estava aqui num período, é o que a gente chama-se meio que desviado, né? E eu falava para ele, olha, não me interessa isso não, deixa... Mas ele foi relutante em falar no horário do almoço, compartilhar, ele sempre estava falando da palavra comigo. Eu estava numa época que não tinha nenhum interesse, eu falo isso diante de Deus, o senhor não tinha nenhum interesse de desenvolver, ou nem cria que eu tinha um chamado. Pastor, foi algo assim incrível, incrível. Num dado momento, no meu horário de almoço, dentro da minha sala, o Espírito Santo veio, foi uma compreensão tão forte, que foi no Espírito, você está fugindo do meu chamado. Meu Deus. Se é isso que você quer, eu vou deixar. A partir de hoje. Pastor, foi algo, mas ao mesmo tempo que eu ouvi essa voz, eu caí aos prantos, ao chão. Foi uma convicção vinda do Espírito Santo, direto, com certeza no meu próprio espírito, no meu entendimento racional. E eu procurei aquele moço, depois de ficar de uma meia hora chorando no meu horário de almoço, eu procurei aquele colega e falei, eu quero que você fala comigo da palavra de Deus na hora do almoço, final do trabalho, toda hora eu quero. Meu Deus. Foi algo instantâneo. Interessante que eu tinha vindo para Belo Horizonte, isso era no ano de 1989, meados de 89. Pode você ver que interessante. E ele me levou diretamente para a Assembleia de Deus da Rua São Paulo, 1341. E eu comecei a congregar e de imediato o gosto veio. Eu estava fazendo cursinho e concomitantemente no final do segundo semestre eu já havia passado
no vestibular da Milton Campos para fazer o curso de Direito. Eu simplesmente estava congregando e servindo esses 6 meses do segundo semestre de 89. Pastor, quando foi num culto, em dezembro, início de dezembro de 89, esse casal de pastores chama Paulo e Isaura. Eles estavam sendo enviados, era um culto de envio deles, isso está registrado. Eles estavam sendo enviados para a cidade de Ucrânia, na Rússia. Meu Deus. Era o culto de envio. E aí a palavra principal era dele, do missionário Paulo, do pastor Paulo. E a palavra que ele ministrou foi Atos 20 e 24. Eu estava na galeria do segundo andar das Assembleias de Deus, ali na rua São Paulo. Oh, aleluia. E quando ele começou a ministrar, que ele leu Atos 20 e 24, a mesma voz que me pegou na sala do meu local de trabalho secular, ela veio para mim de uma forma muito forte, e falando: hoje é o seu dia, este é o seu chamado, e com esta palavra eu te separo. Eu só não caí no segundo andar da Assembleia de Deus porque eu fui segurado por os irmãos que convidavam. Teve fogo, teve línguas estranhas, teve euforia no espírito. É algo que, quando eu lembro, eu entro em ebulição em todo momento. Aleluia! Então, comigo ela foi dessa parte. Mas eu creio que ouvido muitas vezes, mas não foi o meu caso. Ensinado, parará, o Espírito Santo me pegou. Foi dessa forma. Meu Deus. Foi muito glorioso. E, pastor, quando dezembro para janeiro, eu não comecei o curso da Universidade Milton Campos. Eu já comecei imediatamente a fazer o seminário teológico. Meu Deus. Que é o bacharelado. E assim foi. E automaticamente trabalhando, fazendo seminário e já servindo a igreja. Foi algo muito instantâneo. Eu fui pego lá, me tornei logo em seguida o terceiro dirigente de mocidade. Tinha o pastor Paulo César, que era o presidente da mocidade do Tempo Central. O segundo dirigente era o presbítero Francisco. E eu era, logo em seguida, pela a maneira, a envergadura que o Espírito Santo, eu fui jogado dentro do ministério para servir, para pegar, para ministrar as vigílias, dirigir culto de jovens e fazer trabalho evangelístico. Foi algo assim muito rápido, muito rápido. Amém, amém, amém. Amém, meu João. Eu já fiquei cheio do Espírito Santo aqui, só de você falar se contar essa história. Eu fui lá naquela galeria e voltei agora. Já vendo meu Deus, sapatear no fogo assim das assembleias. Eu gosto muito. Meu Deus. Eu gosto muito desses irmãos. A minha experiência também, minha primeira experiência ministerial também foi através de um missionário, um evangelista das Assembleias de Deus chamado Josué Erion. Geraldo Júnior está aqui, ó, o nosso major lá de Maceió. Ele é dessa época. Nós somos incendiados também por era um evangelista, né, chamado Josué Erion, que ia ministrar. Na verdade, ele ministrou em Sete Lagoas, viu, pastor Renato, lá na Igreja Batista da Floresta, em Sete Lagoas, isso década de 90. E aquilo, nós éramos jovens, lá no Monte da Santidade do Senhor, em Goiânia. Uau! E aí o fogo nos pegou lá também. Mas o objetivo aqui não é falar de mim, é falar de você. Você, então, serviu por 10 anos nas Assembleias de Deus e depois por mais 10 anos na Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores igrejas do mundo. Como que foi a sua mudança das Assembleias de Deus para a Lagoinha? Pastor, o interessante que foi por causa da Viviane, pra você ter ideia. Ó, foi atrás da varoa? Da varoa. Quando eu comecei a fazer o seminário, então, e servir no ministério, aconteceu duas coisas simultâneas. O saudoso, né, e honroso nosso pastor Anselmo Silvestre, foi meu pastor nesses 10 primeiros anos, ele, vendo a minha envergadura, a forma como que o Espírito Santo me projetou o ministério para servir, ele mencionava
às vezes estavam no culto, dirigindo o culto de mocidade, ele chegava, subia a plataforma, tomava acesso ao púlpito, e daí um pouco ele começava, naqueles intervalos do culto, ele pegava o microfone e começava a cantar um corinho, etc e tudo. E daí um pouco ele me chamava e me abraçava lá em cima e falava, esse aqui, ó. Esse aqui. E fazia citação com relação a uma filha que ele tinha de criação, chamava Ziza. Era algo assim que me constrangia. Então, com todo respeito, né, à memória do nosso pastor, com todo o amor, com todo o zelo que ele tinha para comigo, e eu fui frequentador da casa dele, ele me levou para dentro da casa dele, eu dormia na casa dele, ele não queria que eu saísse de lá. Ele me dava pijama dele para vestir. E aí eu ia também fazer outro serviço na ação social lá, que era chamado de Lar Betel, que ainda é até hoje, um orfanato que cuidava de, na época de 70, quase 100 crianças. A filha dele, a Sulamita, era presidente desse orfanato. Então, ele desenvolver esse trabalho e ele não permitia eu sair da madrugada ou tarde da noite da casa dele. E já vinha logo do quarto com pijama no plástico e falava, esse aqui é seu, pode vestir, ali tem o seu quarto, você vai ficar aqui, você não vai embora. Ele era assim muito possessivo na forma de carinho, de cuidado. E ele então tinha um desejo que eu casasse com essa filha dele chamada Ziza. Com todo respeito. Mas ao mesmo tempo, a Viviane entrou em cena, porque ela foi pagar 6 meses de uma matéria dentro da minha sala de aula. E eu já estava, há mais de 2 anos e meio, buscando em Deus uma varoa, orando. Aleluia. Quando vi, a perna tremeu. Então não casou uma situação com a outra. Só que nessa época a Viviane já estava na Igreja Batista da Lagoinha. Pagando essa matéria dentro do seminário teológico nas Assembleias de Deus. Só aquela matéria, ela ia lá uma vez na semana, naquele horário, e eu havia naquele horário. E aquilo foi a isca que Deus usou, o fogo para pegar. E aí a coisa aconteceu. Então, com todo jeito, eu fui desvencilhando aos poucos, mas ainda servi muito tempo ainda, durante os 4 anos lá, finais, que eu cheguei a completar os 10 anos de ministério. Mesmo assim, aí depois, à medida que a coisa foi tomando corpo, eu tive uma conversa, um gabinete com o pastor, expliquei para ele, e ele falou, não, a gente entende perfeitamente. Aí mudou de cena. Mas eu comecei a ver algo também ali na Igreja Batista, era uma crescente. E aí o que aconteceu com relação às células, com relação a algo diferente? Eu vi Deus nisso. E também conversei com ele. Mas continuei servindo, até chegar o devido momento. Ele ainda fez meu casamento, nasci lá, o João Vitor nasceu ali na Assembleia, ele consagrou o João Vitor, tem a foto dele consagrando meu primeiro filho que foi lá, e diga de passagem, depois a Ana Luísa, foi o próprio pastor Márcio, consagrou, e a terceira que foi a Ana, o senhor consagrou, então cada filho foi consagrado em um ministério. Então a chamada foi dessa. E aí eu comecei a frequentar os cultos aos sábados também, algum horário com a Viviane, e com o tempo a gente acabou desvinculando e foi algo de Deus que ele conduziu. Então a minha saída também pela Assembleia de Deus foi uma porta honrosa, como ela ainda está aberta, e eu louvo muito a Deus, fui muito grato, cresci muito ali naquela época, aprendi muito, com relação também ao ensino, né, da palavra, ainda que da forma como Armínio, né, que crê na questão do livre-arbítrio, o senhor conhece muito bem, questão de arminiano. Então são posições, mas Deus me deu graça, cresci muito, foi um tempo muito áureo na minha vida, foi uma passagem muito gloriosa, muito edificante no Ministério das Assembleias de Deus. Então, você se tiver algum jovem aqui nos ouvindo, que esteja interessado numa moça de outra igreja, está aí ó, o testemunho do pastor João, que conversou com o pastor dele, foi para a igreja da moça e foi muito bem sucedido, muito bem casado, né? Pai de 3 filhos, casamento abençoado. Então, conversa com o seu pastor e vai na paz, varão. Vai ser feliz, porque chega um momento que precisa, né, meu João? Precisa dessa companheira, essa auxiliadora idônea. Meu João, agora a última etapa aí do seu ministério, você está conosco, né, na videira,
Mas antes de ser videira, você era pastor de uma igreja local, na cidade de Três Marias, um ministério independente. Nós temos aqui, muitos dos meus seguidores são pastores de igrejas independentes. Qual que foi a sua experiência como pastor de um ministério independente e depois pastor filiado à Vinha, que é a Videira e Ministérios Associados? Conta para nós isso aí. Pastor, esse tempo atrás eu tive a oportunidade de uma palavra do pastor Aloísio, do senhor, e Deus me falou muito com essa palavra. É a loucura de Deus. Eu até ministrei no final do ano passado, em algumas igrejas nossas. Ministrei ela numa conferência da Vinha, que foi no segundo semestre do ano passado, o senhor me deu a oportunidade, a loucura de Deus. Algumas igrejas nossas no final do ano, e esse ano já ministrei ela algumas vezes também na cidade de Pompéu, Sete Lagoas. Foi algo que, de fato, é uma loucura. Eu estou usando esse termo aqui para chegar onde o senhor está chegando, que da mesma forma como Deus me chamou nessa loucura exclusiva, assim também foi uma loucura associar como um pastor independente à Vinha. É algo que acontece um reboliço muito grande, há uma evolução muito grande, e eu estava numa crescente ministerial gloriosa ali em Três Marias, depois de estar lá já por volta de 7 anos no pastoreio da cidade, e o Senhor nos deu graça. Quando nós chegamos, não tínhamos ali 30 irmãos, e a igreja estava sem pastor local durante mais de 2 anos. Só iam pastores ou obreiros ministrar lá no final de semana, até que chegou a vez desse aqui. E o Espírito Santo confirmou a minha ida. Então, passaram-se mais 5 anos, nesses 7 anos total, de 30 nós fomos para 450 membros. Aleluia. E aí, já acrescentando as células, já tínhamos mais de 50 células em todo canto de Três Marias. Associamos já o Ministério Independente, associamos, pastor Márcio foi lá, ordenou mais 5 pastores no nosso ministério. Era algo, assim, incomum o que Deus estava fazendo e fez nesses 7 anos em Três Marias. Foi extraordinário. Veio a associação à Vinha. Depois de 1 ano, os irmãos não quiseram mais caminhar. Não quiseram mais a célula, compromisso, forma, coisa normal de igreja segmentada, sistema batista, forma dos irmãos, de uma forma que a gente respeita, claro. E aí, então, houve essa dificuldade de transição, que ela é difícil para cada pastor, como também para cada membro, não é fácil, o sistema. Mas foi algo que o Senhor nos deu graça para a gente poder fazer essa transição e estarmos avançando dentro do Ministério da Vinha e da Videira. Isso já foi em 2012, quando iniciei aqui em Belo Horizonte. 2011 todo foi já caminhando como associado, e 2012 já foi então agora como videira. É algo glorioso que, apesar das dificuldades, eu recomendo cada pastor. Por isso que a Vinha, eu vejo o quanto que ela é cautelosa e cheia de sabedoria e graça de Deus. O pastor, primeiro, ele frequenta as reuniões, se ele tem interesse nas células. Depois ele lê um manual da Vinha, e ele vai tendo todo um trabalho para que ele tenha convicção e clareza, e ele possa adentrar depois de um certo período. Então, eu recomendo ele levar aquilo à congregação ou à igreja dele e levar, então, a visão celular para aquele ministério. Então, eu vejo que a Vinha é, de fato, uma grande bênção para as igrejas independentes, para os pastores independentes, e daí veio o motivo de ter escrito o livro, né? O primeiro livro, que é uma questão de transição, uma questão de portas, é uma questão daqueles que desejam envolver com o Ministério de Células. As igrejas independentes que desejam trabalhar com o Ministério de Células. Então foi uma bênção muito grande para mim, e eu louvo a Deus pela Vinha e pela vida do senhor. Depois, agora, como 10 anos de videira, vou tornar a devolver a pergunta para o senhor, para que o senhor faça aí a pergunta ou comentários em cima dessa resposta. Então, nós, através da sua experiência, podemos concluir que existem muitos pastores que têm ministério, mas eles se sentem sozinhos. Talvez você que está nos assistindo hoje é um pastor ou uma pastora, um missionário, uma missionária, que Deus te chamou
mas você se sente isolado, sozinho. Você não tem uma comunhão de pessoas com você. Ou seja, pessoas que também têm ministério. Então, eu recomendo que você procure a Vinha. Você pode mandar um direct para mim, eu vou te encaminhar para o nosso secretário. E assim como o pastor João mencionou, que existem as células, você começa como um visitante, depois um frequentador assíduo, e depois pode se tornar um membro da Vinha. Pastor João, passando agora para essa última etapa, você falou uma coisa aí, ó, e eu estou aqui escrevendo tudo que você está compartilhando, porque é bênção. E você falou aí, ó, fica uma sugestão para o seu terceiro livro, A Loucura de Deus. Uau! Eu aceito o desafio, porque isso ebule em mim o tempo todo, pastor. E eu só tenho que receber, porque a unção eu sei, e eu tenho vivido na experiência desses 30 anos, que ela desce a cabeça de Arão, desce a barba e depois estende a orla. E eu tenho recebido muito. E eu tenho conseguido vencer porque eu tenho ouvido os meus pastores nesses outros ministérios e também agora, nesses últimos 10 anos, o pastor Aloysio e o senhor. Porque se eu tenho o pastor Aloysio, o senhor me apresentou. Nós seguimos o ministério, eu sigo o ministério do senhor e que serve o ministério do nosso pastor. Então eu tenho recebido, tenho comido desse alimento. Então eu louvo a Deus por isso. E o que é mais interessante é que a minha pitada que eu deixo para cada pastor que está nos ouvindo, de outros ministérios associados, de outros ministérios independentes, é que a Vinha é esse ministério glorioso que tem como, falo de experiência própria. Eu recebi dessa loucura de Deus e ela me contagiou. E isso foi um gás para mim, foi algo novo, foi algo crescente no meu ministério e que faz todo sentido. Por exemplo, o ministério da Vinha, eu vejo que é muito claro a questão do corpo de Cristo, como nós já falamos também do chamado, onde nós cremos que cada crente é um sacerdote, um ministro, um sacerdote. Isso se torna prático, fácil, sem peso, sem nenhuma situação, para que todos possam responder de fato ao anseio que é o ID de Cristo. Que é a função do ID, eu até abordo nesse livro, tem um capítulo dele que eu falo que eu abordo, que é a questão do ID. Muitas das vezes nós olhamos a questão do ir, mas a ênfase que Jesus, a gente pesquisando ali no grego, a ênfase do ID não é o ir, é o gerar. Porque o Senhor, o ID é só a forma, é o meio, mas o resultado, o objetivo é o gerar. E às vezes nós olhamos Mateus 28 como o ID, mas nós não preocupamos. Mas Jesus está querendo resultado, ele está querendo que o fruto permaneça. Então o resultado é o gerar. Eu falo isso com relação, porque a igreja, o corpo de Cristo, nós temos tudo que precisamos, absolutamente tudo. Nós temos a primeira importância, que é a salvação, e depois da salvação nós temos a segunda importância, que é a proteção do corpo. A proteção do corpo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, finalizando rapidamente para, não sei, questão do nosso tempo. A proteção do corpo, Cristo, nós sabemos que a igreja, Cristo, ela é o corpo de Cristo. Então, quando Deus deu ali, eu também abordo isso no capítulo do livro, quando Deus deu aí a questão de Noé fabricar a arca, ele deu todas as medidas. Noé entrou, e entrou também toda a criação que Deus determinou de cada casal que entrasse. O interessante é que com aquelas ondas no dilúvio, que eu creio que foi total, nos 40 dias, com certeza aquela arca ela balançava, com certeza ali alguns animais caíam dentro dos seus compartimentos. E talvez até Noé e a sua família pode ter passado mal e cair. Mas o interessante é que ia dentro da arca, mas não caía da arca. Então nós podemos ter os percalços na nossa vida, mas quando nós temos a coerência e a clareza de quem somos como identidade no corpo de Cristo, nós vamos ter os tropeços. Nós podemos cair, mas caímos no corpo de Cristo, não caímos do corpo. Aleluia. Então isso, eu tive essa clareza com relação à vinha e à videira. A questão literalmente do cuidado. Então nós temos a salvação, nós temos a proteção
E dentro dessa proteção, esse cuidado, a provisão, como o senhor mesmo, tanta riqueza de administração como o senhor mesmo, o tesouro está na casa. Então isso fala de provisão. Então são muitas situações. E para mim foi muito glorioso. Eu sou muito observador dessas coisas. E no decorrer desses últimos 10 anos, eu falo isso aqui para a glória do Senhor, para que Ele seja exaltado, e para que o nome do Senhor também, o Senhor possa receber esse mérito. Nesses 10 últimos anos, eu fui pastoreado com muito amor, apesar das minhas fraquezas e falhas, a minha casa, em todo tempo tendo assistência. Não que os outros não tiveram, não é isso. Mas dentro de um prisma, de uma revelação crescente. Que eu considero essas portas como as portas de honra que o Senhor me permitiu que adentrasse. E que venha mais 10 anos, pastor, ao seu lado, onde quer que esteja, nessa Minas Gerais, 153 anos de igreja, sonhando com uma nova região, que venha mais 10 anos aqui junto com o Senhor, ou mais. Fala aí, meu pastor. Amém. Olha, você citou aí a loucura de Deus, e eu me lembrei de um texto aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 18, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, né? Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, e versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É isso aí. Então, eu incentivo você, meu João, que já é um autor de 2 livros. Nesse último, você escreveu 21 dias. Recomendo aos irmãos. Infelizmente, está esgotado fisicamente. Está. Eu acho que já se esgotou. Acho que devemos ter poucas unidades lá na Videira BH, acho que 20 ou 25 Sim. unidades. Mas você pode adquirir através da Hotmart. Depois, procure aí no Instagram do Pastor João, ele com certeza vai te orientar. Você pode ler um e-book. Eu estou aqui, ó, no meu tablet, eu estou aqui aprendendo, e aí eu quero fazer essa última pergunta, João, por causa do nosso tema. Sim. Aqui, ó, tem um aplicativo que é o Kindle, você pode ter aqui a sua biblioteca, aqui no seu smartphone ou no seu tablet. Nesse caso aqui é um tablet. Aqui você está vendo os livros, o último livro do pastor Aloysio, do pastor Mauro, outros livros que você pode ler aqui. E é muito interessante que eu tinha um preconceito, tempo antigo, né, João? Porque eu gosto de fazer isso aqui, ó, igual eu estou fazendo aqui do pastor Sim. João, tá vendo? Anotar, sublinhar e tal. Mas você pode fazer isso aqui também no aplicativo, ó. Esse aqui é o do pastor Aloysio. Eu criei, por isso eu falei. E aí, quando você abre ele e começa a ler, você pode fazer anotações. Então, se você não sabia disso, eu queria te falar, porque é uma coisa... Ó, deixa eu mostrar para você. Você pode fazer assim, ó. Você faz anotações. Selecionar. Tá vendo? Você pode, por exemplo, uma coisa que é boa. Você pode... eu gosto de passar a canetinha. Pode passar, e você pode, o melhor, você pode enviar isso aqui, ó, para alguém, compartilhar, tá vendo? Você pode Sim. mandar por e-mail, você pode mandar pelo WhatsApp. Então, é uma atualização. E por falar nisso, meu João, para nós concluirmos aqui esse nosso primeiro dia, a Trindade, né, na outra margem. Como que foi essa sua atualização ministerial? Hoje você já é um pastor de 30 anos de ministério, mas você está atualizado. Você está escrevendo livros não somente físicos, mas também livros que estão na internet. E está fazendo aqui lives. E eu tenho certeza que o Senhor quer ampliar. O que você fala para os pastores hoje que precisam dessa atualização? Olha, pastor, sinceramente, né, que a
a nossa palavra da verdade não é algo fácil. Para mim, que já vou fazer 53 anos de idade, mas tem um esforço. Há um versículo da palavra de Deus, se eu não me engano, acho que é Mateus, não sei se é 11, 27, 11, 26, que lá fala, eu que não preparei, mas aqui está espontâneo, lá fala que o reino de Deus é tomado por esforço e por violência. Esse termo esforço no grego é biatso, acho que é uma coisa assim. O reino de Deus é tomado por esforço e por violência. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quem pode até pesquisar aí, mas acho que é Mateus 11, 27, 26, uma coisa assim. 11, 12. 11, 12. Então é isso. Eu traduzo isso da seguinte maneira na minha vida prática. Não tem nada fácil para ninguém. E a gente que vem num período de transição, de tempos mais antigos, se torna mais complicado. Porém, não é impossível. Não tem nada impossível, porque a dificuldade nós vamos ter em todo o tempo. Não pode ser uma barreira para que há um impedimento de que, de fato, a gente cresça e avance. Há um esforço para estudar, para pegar, para sentar, para escrever. Como eu vejo sempre o Senhor dando esse exemplo para nós, de afiar o machado. Nós temos que afiar o machado o tempo todo. Está preparando ali uma palavra, está buscando em Deus uma palavra, está se projetando, né, se adequando e atualizando. Vem as situações diversas, mas o Senhor está sempre ali, ó, que nos inspira. Eu atribuo muito dessas coisas, não tem nada de mim mesmo, com certeza. Tem do Cristo e tem o exemplo do Senhor que não para. O Senhor nos inspira muito. Se dependesse de mim, eu poderia estar muito lá atrás, ou nem ter chegado aqui e nem ter feito, como eu reconheci no início dessa live, não poderia ter vencido e escrito essa margem e passado para outra margem, o tema desse livro. É verdade. É o fato da gente aceitar, é o fato de recebermos o conselho, a orientação, e ter aquilo como uma atitude prática, e começar a fazer. E pegar Mateus 11, 12. O reino de Deus, ele é de fato tomado por esforço. Nesse sentido que tem que ter um zelo. Tem que ter uma dedicação. Não é algo impositivo no sentido da obrigação. Não é isso. Mas se nós desejamos, é como eu falei no início aqui, que eu sempre percebo isso, vejo, que o ministério, ele é a grande pérola. Então, se eu desejo, eu tenho que fazer com que, eu preciso responder com que, de fato, a altura da onde o Senhor já tem me colocado. Eu vejo isso, aí eu dou esse exemplo para os demais. Não tem nada de mim mesmo, mas de obedecer, de aceitar o desafio e de enfrentar as margens que vêm e atravessar elas. Amém, amém. Bem, você falou uma coisa aí muito importante, eu queria compartilhar também com os irmãos. Nós somos constantemente desafiados pelo Espírito Santo, mas também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez a sua chefia, a sua liderança, na igreja, em casa, na família. Então é muito importante você escolher as pessoas que andam próximas a você. Essas pessoas, elas serão uma espécie de impulso para você crescer, avançar, prosperar, ou retração para desistir de desafios e sonhos. Está aqui, prova disso, Pastor João escreveu 21 Dias para Outra Margem, que é um livro de desafios. São 21 desafios para você romper em margens. Então, ele falou aqui, um homem de 53 anos, um homem maduro, não é nenhum rapaz, é um homem maduro que não para de ir para outra margem. Agora mesmo, ele está assumindo uma nova região do estado de Minas Gerais, a partir da cidade de Pompéu, chamada Central Mineira, não é isso, meu João? Correto, perfeito. Central Mineira. Então, o pastor João, já com essa experiência ministerial, não parou, ele quer desbravar ainda mais outra região. Ele já é formador de uma região que nós temos hoje, né, a partir de Três Marias, que se estende até Paracatu, de discípulos que ele gerou. Então, ele poderia claramente falar, não, eu já fiz 30 anos
de serviço ministerial, está na hora de aposentar, como uma empresa aí fora, um profissional se aposenta com 25, 30 anos de serviço prestado. Mas não, você percebe que em nós, né, nos pastores da vinha e da videira, há um outro espírito, é o espírito de Caleb, que quando ele tinha 80 anos, Aleluia! Ele pediu para Josué dar para ele Hebron. Mas lá em Hebron tinham gigantes. E ele falou, eu vou lá, vou derrotar esses gigantes, porque aquela porção o Senhor me deu. Então, eu queria desafiar você que está ouvindo aqui essa live, a, nesses dias de jejum, discernir a porção que Deus te deu. E não abrir mão dela. E dizer para o Senhor, Senhor, eu quero aquela porção. No caso de Caleb, era Hebron. No caso aqui do pastor João, é uma região, uma cidade, a partir de Pompéu, a região ali central mineira. E hoje mesmo, à tarde, antes dessa live aqui, ele já me mandou uma foto de um prédio incrível ali, na cidade de Pompéu, já sonhando com aquele monte, aquele Hebron. Então, Aleluia. Qual que é, ou quais são os sinais de uma pessoa que deveria estar perto de você? É gente que continua sonhando. Amém. Quem parou de sonhar não é uma boa companhia para você, não. Você deve andar com os sonhadores, com aqueles que têm o espírito lá de José, que era chamado de... Esses tais sonhadores são aqueles que o Espírito de Deus está em ebulição dentro deles. Está como uma fonte viva. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Então, não tem nenhum novinho aqui nessa live, né? Então, é tudo gente de 40 para cima. Então, nós estamos aqui sonhando. Queremos a sua companhia nesses 21 dias de jejum, para que você possa passar para outra margem. Então, amém. Pastor João, estou vendo a pastora Viviane está aí, nosso tempo está acabando aqui, temos 3 minutos. Eu gostaria que você fizesse, João, Viviane, considerações finais aqui para aqueles que estão nos ouvindo, tendo em vista que esse primeiro dia nos fala da comunhão, da trindade, passando para outra margem. Libera aí uma palavra para os irmãos que estão conosco nesse primeiro dia de jejum, para que eles possam chegar até o fim, lá na outra margem, em nome de Jesus. Eu quero falar rapidamente, por tudo, pelo carinho, mas é exatamente a questão, se tem algo que é preponderante na nossa vida, é a questão da obediência, de ouvir, que é uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar é aquilo que pode entrar no ouvido e passar para o outro. Mas quando você, de fato, ouve, aquilo vai ter um efeito. O senhor falou aí muito claro, durante essa caminhada, eu errei muito, mas muito mesmo. Eu insisti com muita gente, durante esses anos, que não queria nada com Deus. E eu forcei essas pessoas, eu confesso aqui, pelo zelo do Senhor, tentando que elas atravessassem comigo, mas elas mais me atrapalharam, e mais criaram obstáculo, dificuldade, que hoje, recebendo essas palavras que Deus tem dado, o Senhor tem alimentado esse ministério, eu tenho percebido isso. Então, da agora para frente, eu quero errar menos. O tempo vai passando, eu quero errar menos. É o conselho que eu deixo para cada um desses que estão nos ouvindo, a gente ouvir mais e procurarmos a colocar em prática, que o Senhor, com certeza, vai honrar. Amém. Aleluias. Então, pastor Zé, como um bom mineira, o cafezinho está aqui, viu? Pode deixar que eu vou estrear a sua já. A hora que terminar a live, eu vou estrear. Amém, amém. Olha o café aqui, ó. Amém. Então, pastor, primeiramente eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer também a minha pastora Janaína, porque já passamos, assim, alguns momentos, né, realmente de mar bravio. E para você passar a outra margem, é necessário exercitar a fé. Muitas vezes parece assim, como discípulo de Jesus, você fica assim, ai meu Deus, vou ou não vou? Às vezes você coloca o pé na água, e aí a dúvida vem, e você precisa de olhar sempre para o mestre.
Eu falo que passar a outra margem é sempre estar com os olhos fitos no Mestre. Amém. Ele está conosco no barco o tempo todo. Mas muitas vezes nós deixamos levar pelo vento, pela agitação do mar. E basta apenas uma palavra dele, acalma-te. Né? Então, neste livro, eu conto o meu testemunho do nascimento da nossa caçula. Mais adiante aí do livro, os irmãos terão a oportunidade, o capítulo 16, mais à frente todos terão a oportunidade de poder realmente ler esse testemunho. E é tão interessante que me fez passar realmente para as outras margens, foi sempre uma palavra de incentivo da pastora, né, do discipulado, da aliança. Então, o Senhor, Ele sempre vai colocar pessoas que te conduzirão para um propósito. Então, muitas vezes, o Senhor quer te conduzir, mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir a voz do Mestre. Então, é preciso esse coração disposto a obedecer e realmente cumprir o ídolo de Jesus para que possamos experimentar a outra margem. Obrigado, meu pastor, pela honra que eu tenho aprendido tanto. Eu quero continuar bebendo da fonte a cada dia. Amém. Estamos aqui para servir o ministério do Senhor, continuar servindo, que venha os próximos anos com muita alegria. Viu? Amém. Devolvo a palavra ao Senhor. É só uma ressalva aqui, eu quero agradecer a Rejane, que está ouvindo a nossa live lá de Janaúba, pastor. Uau! Então espera aí. Isso é muito bom. Espera aí, não vai embora não, Rejane, fica aí que eu vou pegar um negócio para te mostrar aqui. Ó, Rejane, olha aqui o que está guardado aqui no meu gabinete, ó. Olha! Videira Exatamente. Janaúba. Uau! Irmão, glória a Deus. Vamos passar para essa margem. Ó, aqui, ó, guardadinho para inauguração. Ah, ó. glória a Deus. Amém. Amém. Isso Em breve, aqui, uma igreja prevalecente. Amém. Isso aqui Vai é ser uma igreja prevalecente. desses dois aqui embaixo, ó. Mas a prova de que eu criei, por isso eu falei, é que está aqui guardado. Viu? Videira Janaúba e muitas outras, meu irmão. Aleluia. Virão através desse trabalho importante da internet. Ontem mesmo, recebi um testemunho de uma pessoa que estava ouvindo a live do pastor Aloísio e queria uma célula aqui em Belo Horizonte. Então, eu creio que também outros verão essa live aqui que nós estamos fazendo e vão pedir também um célula como esse, uma célula como essa, Amém. na sua cidade. Amém? Meu João, eu gostaria que agora você finalizasse liberando aí a oração, orei por vocês no começo, gostaria que você orasse por mim e também por todos aqueles que estão participando desse jejum conosco. Se você ainda não está participando do jejum conosco, você pode fazer agora mesmo. Você pode entrar aí em contato com um dos pastores da videira e pedir o link do grupo especial do Telegram, onde todo o material é liberado e fornecido. Amém. Vamos jejuar juntos? Amém. Vamos passar para essa outra margem, porque ela é gloriosa. Amém. Amém, pastor. Pode orar, meu querido. Glória a Deus. Amém. Amém. Ore por nós, então. Muito obrigado, pastor. Obrigada, Nosso pastor. Deus e Pai venha abençoar grandemente a vida do nosso pastor, que com alegria o Senhor tem dado essa sabedoria de nos pastorear e de nos levar ao desafio crescente de sempre atravessar as margens. Amém, Jesus. E por isso outra margem hoje é uma realidade. Assim também na vida dele, família, ministério, cada vez mais com alegria nós vemos o favor do Senhor e profetizamos em maior abundância na vida do nosso pastor, a pastora Janaína, na sua casa e família, no nome de Jesus. Amém. Esperamos vocês, então, amanhã, nesse mesmo horário, 15 horas,
amanhã com o nosso querido irmão Eduardo, diretamente dos Estados Unidos, falando sobre loteamento imobiliário. Muito bem. Obrigado, pastor João. Fiquem na paz. Beijo, coração. Obrigado.